o divino convite do Espírito Casimiro Cunha, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vinde a mim, vós que sofreis, e a palavra do Senhor ressoa, tocando nações e leis, ressoa cheia de amor. Herdeiros tristes da cruz, que seguis de alma ferida, encontrareis em Jesus caminho, verdade e vida. Famintos de paz e abrigo, que lutais no mundo incréu, achareis no eterno amigo o pão que desceu do céu. Almas sedentas de pouso, que à sombra chorais cativas, tereis no Mestre amoroso a fonte das águas vivas. Vinde, irmãos, a Jesus Cristo, o guia que nos conduz. Vosso caso está previsto em suas lições de luz. Meus queridos amigos, o divino convite do Espírito Casimiro Cunha vem nos lembrar da mensagem de Jesus desde há 2000 anos, nos convidando para a grande transformação, para o momento da regeneração, da mudança de hábitos, da nossa viagem ao mundo interior, para arrancar de lá o homem novo, iniciarmos uma jornada nova. Quando recebemos do nosso querido Araújo, que durante um período largo de anos tivemos a felicidade de trabalhar juntos aqui no GEP, o convite de poder estar aqui no 15º Evoluir, não é? Debutando 15 anos deste evento em que esta casa, durante os períodos tormentosos do Carnaval, se une, se consagra ao estudo, ao trabalho, à meditação, às vibrações em favor das famílias, em favor dos nossos jovens, nesse período tão difícil. Eu que já havia assumido um compromisso com São Luís, armamos um jeitinho na agenda para atender a ambos, porque eu não poderia deixar de recusar um convite dessa casa a quem devo tanto. Então quero dizer da nossa alegria de poder estar aqui com vocês, e ainda mais para falar sobre que homem é esse. Allan Kardec, na Revista Espírita, vai ter uma comunicação acerca do que seriam os Messias. E os espíritos nobres vão dizer que o Messias é a mais alta categoria dos espíritos puros. Então, quando começamos a falar de Jesus, nós não temos condição de aquilatar quem é esta personalidade, que já era um espírito puro desde a formação do planeta Terra, que os astrônomos estimam há 4,65 bilhões de anos atrás. Ele já era puro na época em que o Sol desprende uma parte da sua nebulosa para formar o nosso planeta. Em O Livro dos Espíritos, quando Kardec investiga sobre a natureza da divindade do Criador, Deus, os Espíritos nos esclarecem, nos dizem que Ele é a inteligência suprema do universo, a causa primeira de todas as coisas, mas que nos falta a nós, os homens, um sentido para poder compreender a natureza do Criador, que nós não podemos entendê-lo ainda. Então, nosso orientador espiritual, enquanto meditávamos sobre essa palestra, Nazareno, tentar explicar sobre o Cristo é como tentar falar sobre Deus. Nós não temos
condições de avaliá-lo. Não é à toa que muitas religiões, que muitos segmentos cristãos divinizaram Jesus. Creem inclusive que ele é o próprio Deus. O Espiritismo não. O Espiritismo diz que Jesus é filho de Deus, como ele em 41 passagens do Evangelho, ele próprio se declarou. E afinal de contas não faz diferença, não é? Se ele foi filho, não. Às vezes as pessoas, não, mas o Deus tal era maior que ele, fulano, cicrano. Mas a gente consegue ser 1% do que aquele Deus foi capaz de ser? Não. Então de que adianta discutir quem foi maior que quem? Não deixa de ser um jogo de vaidades, não é? Não, mas ele foi a reencarnação de cicrano. Não. O que você dá conta de fazer? A gente tem que ser prático, não é? Então, em O Livro dos Espíritos, na questão 625, Allan Kardec pergunta qual o ser mais perfeito que Deus ofereceu ao mundo para servir-lhe de modelo e guia. E a resposta mais curta que aquela obra monumental vai nos apresentar: Jesus. E vejam que realmente eram espíritos, não é? Em sua grande maioria ocidentais, mas ele fala para a humanidade: Jesus. Nazaré, mas Leon Denis afirmou certa vez que Jesus poderia ter sido a reencarnação, não é, de Krishna. Não interessa. Vai me fazer uma pessoa melhor? Não. Então vamos tentar saber que homem é esse e, sobretudo, o que é que este homem divino, tem sido capaz de fazer em nossas vidas, tem sido capaz de fazer em milhões, em bilhões. Nós não podemos estimar quantos espíritos Jesus tem regenerado, tem transformado, tem revolucionado. Da história que conhecemos, nós sabemos quantos cristãos, não é, no início do apostolado evangélico, transformaram a sua vida, deram-na por amor a Ele. Quantos foram entregues às feras, queimados como tochas vivas, para que a chama do evangelho não se apagasse? Quantos não foram crucificados, empalados, torturados? Quantos dos seus seguidores, os mais próximos, a transformação de Saulo, o grande doutor do Sinédrio, em Paulo, perseguido, apedrejado, humilhado, preso, saía da prisão para pregar, retornava para a prisão, tomava um barco naufragava, ia pregar novamente, apedrejado. E chegar o momento em que ele vai exclamar, depois de levar 39 chibatadas, e vai dizer: agora vocês já não podem mais falar de mim, porque eu já trago em mim as marcas do Cristo. Mais adiante, ele já pleno da virtude do Senhor, ele vai dizer: já não sou eu mais quem vive, mas o Cristo que vive em mim. E pregou mais do que Jesus, levando o evangelho por toda parte. Estevão, que houvera sido apedrejado por ordem de Saulo, ainda doutor do Sinédrio, o primeiro mártir do cristianismo. Essa dupla, não é? Que dirige de um plano maior esta casa, Paulo e Estevão. Estevão era tão grande que, conhecendo Jesus na casa do caminho, pregando, auxiliando os enfermos, vai ser apedrejado pelo Sinédrio por ordem de Saulo. E quando encontra sua irmã Abigail,
Ele já está à beira da morte, completamente ensanguentado. Ela chega atrasada, ela não sabia que era Gesiel, seu irmão, que havia mudado de nome e que agora estava sendo apedrejado pelo seu noivo. E ele vai dizer: Abigail, Saulo deve ser um homem bom. Perdoe Saulo, porque ele ama tanto a Moisés. Quando ele conhecer Jesus, ele o amará do mesmo modo. E abençoa o casamento deles. Quantos e quantos nomes no passado, mais remoto, os muitos santos das muitas igrejas, os outros missionários das outras religiões, filosofias, doutrinas, também enviados pelo Mestre Jesus, no Oriente Médio, em toda parte. E quando analisam as religiões, verificam que elas têm em sua base quase o mesmo ensinamento, porque foi o próprio Cristo que enviou tantos profetas, tantos mestres, em toda parte. A transformação de Pedro, de Zaqueu e tantos outros. Francisco de Assis, Eurípides Bassanufo, Allan Kardec, quando estava encarnado, comia arroz. Ele arde na fogueira. É levado pela igreja porque contestava as indulgências, porque pregava que a Bíblia deveria ser traduzida como a fez para o tcheco, para que as pessoas conhecessem as Escrituras Sagradas, porque pregava liberdade para o povo e contestar a hierarquia rígida, a obediência cega à igreja, à época equivocada. Ele é condenado em Constança. E quando está no patíbulo, ele vai dizer: hoje vós assais um pato, um ganso. Porque Jean Rus vem de Russinek, significa pato. Mas dias virá que um cisne luminoso, pairando sobre as alturas, retornará, e as vossas labaredas não alcançarão. E enquanto as chamas crepitam, ele vai exclamar: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Jesus, um dia, por amor à humanidade, tu morreste por nós. Hoje, por amor a ti, eu te entrego a minha vida. E retornaria mais tarde, como o senhor Hippolyte Léon Denis Arrivaio, Allan Kardec, pairando sobre as alturas para trazer a doutrina espírita, e tantos outros. Que homem é este que tem transformado tantas almas nobres? Nós vamos montar um seminário de vários DVDs sobre muitos desses homens. Nós temos várias biografias já gravadas, mas analisando na psicografia de Francisco Cândido Xavier, qual foi a maior transformação que Jesus operou no planeta. O próprio Divaldo também confirma essa informação. E o próprio Kardec vai dizer que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelo esforço que empreende em domar as suas más inclinações. Então é pela transformação. Quanto melhor a gente, quanto maior o salto, esse é o verdadeiro mesmo espírito. Vocês estão todos espíritas, sim, mas aquele verdadeiro é aquele que faz a maior transformação. Quem vocês acham que fez a maior transformação de toda a história do planeta?
Eu só escutei os desencarnados. Não, que ele promoveu, que Jesus promoveu. Ele não se transformou, ele já veio puro, não é? Paulo foi uma grande transformação, mas não foi ele. O Araújo não vale, que ele é estudioso. O Gerton também não vale. Maria de Magdala. E Haroldo Dutra Dias, da União Espírita Mineira, gravou um DVD do projeto Portal Ser. Eu sugiro que vocês adquirem. A renda é revertida para esse trabalho monumental que eles estão fazendo, um portal na internet, portalser.org, não tem o BR. Tem os podcasts, né, são áudios em MP3 gratuitos. Eles estão querendo adquirir materiais, né, filmadoras, enfim, fazer um material de mais qualidade. Traduziu o Novo Testamento do grego, né, ele tem formação na área também. Enfim, um grande estudioso, uma edição do Conselho Espírita Internacional, palestrante de mão cheia, e fez uma palestra que eu fiquei apaixonado. E a série chama-se Boa Nova. São várias palestras sobre esse livrinho, essa é a capa antiga, de Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier. Chico falava de 2 livros em especial, a obra-prima, que ele considerava de Emmanuel, Paulo e Estevão, e o livro que lhe falava mais ao coração, Boa Nova. E no capítulo 20, o escritor da Academia Brasileira de Letras, Humberto de Campos, agora no mundo espiritual, vem falar sobre a convertida de Magdala. E Haroldo faz todo um estudo do contexto judaico da época. Como é que era ser mulher na época de Jesus, na Judéia? E quem era Madalena? E ele vai pegar lá o dicionário bíblico das maiores autoridades, não é? Que é um organizador, não é? J.B. Douglas. E eles vão começar a falar, olha, Maria Madalena é provavelmente por conta do local onde ela nasceu. Olha o medo dos historiadores, dos pesquisadores. Então nós temos pouca informação, vai ter na Bíblia, né, nos evangelhos que nos chegaram, nos evangelhos canônicos, alguma coisa depois da aparição de Jesus, né, quando ele reaparece materializado, em espírito materializado, após a crucificação, mas antes, somente em Lucas capítulo 8, versículo 2, é que tem citação sobre Maria, chamada a Madalena, que Jesus andava na companhia de várias mulheres que ele houvera libertado de maus espíritos, entre elas Susana, Joana, esposa de Cusa, Maria, a Madalena, da qual libertou de 7 demônios, né? Espíritos impuros, obsessores, na linguagem espírita, e somente depois da reaparição, quando vocês lembram. Então fica aquela lacuna, a gente sabe pouco dela, e lá no mundo espiritual tem tradições falando sobre quem foi esta mulher. E Humberto de Campos traz algumas das informações da esfera onde ele se encontra, desses registros de quem seria Madalena. Que aí se publicaram até, né, alguns livros de ficção, se cogitou até que Jesus tivesse namorado com ela, teve até filho com ela, né? O povo para ganhar dinheiro faz tudo, né? Interessante que se cogite dessas coisas. Espírita não tem esse negócio de livro proibido, não tem isso não. Mas primeiro a gente estuda o que é sério, estuda Kardec,
o bom senso encarnado, depois a gente pode, deve até estudar e ler qualquer coisa, mas não é um problema não. Como Paulo, em Tessalonicenses 5,21, nos explica: não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o que for bom. Mas o que a gente tem de mediunidade também segura? Nós temos as obras de Kardec, sobretudo aquelas que passaram pelo controle da universalidade do ensino dos espíritos. Depois nós temos as obras de Chico Xavier, que pelo passar do tempo, pelos estudos, ele não fez a controle da universalidade dos ensinos dos espíritos, mas ele ao mesmo tempo foi um médium que teve tantos espíritos se comunicando que muitos começaram a confirmar o que os outros disseram. Então foi um controle mais ou menos ao contrário, e por uma vida, por uma dedicação, e por uma versatilidade. E muitas das informações de Chico Xavier, até a própria ciência hoje, o que antes era considerado inadequado em alguns pontos, hoje a ciência não, a gente é que estava errado. As obras de André Luiz têm muitas dessas revelações. E Humberto de Campos, no capítulo 20, então, a gente vai até trazer alguns trechos para vocês, então, a gente analisar. Primeiro vamos fazer um contexto. Como é que era ser mulher naquela época? Pessoal, mulher naquela época era como se fosse um animal. Um homem tinha 5 camelos, 20 ovelhas, uma mulher, 3 cabritos. Quando na sinagoga, nós precisamos de 10 pessoas para abrir aqui a oração, começar o culto, eram 10 homens, mulher não podia. A mulher que não se casasse era má vista, poderia até ser considerada prostituta se não casasse. Tinha uma lei do levirato, que se o marido morresse, o cunhado tinha que casar com a mulher dele. Então vejam, eu sei que isso não tem mais hoje em dia, a mulher não casar não tem problema, mas eu tenho uma tia que até hoje ela reclama que não casou. Veja que o negócio é de antigamente já, essa história, tem um complexo, uma coisa. Então a mulher não podia nem casar. As roupas super, conservadoras, imagine. Não tinha maquiagem, não tinha essas coisas, não tinha tudo, tinha até toda aquela limitação. O nível de renda normalmente muito baixo, alguns poucos ricos, mas a maioria, pessoas do campo. E uma sociedade extremamente conservadora e patriarcal. Tudo era o homem, porque o homem que era a pessoa importante. Infelizmente era assim. Graças a Deus tem mudado muito, e eu já falei que na próxima encarnação eu quero vir com mulher, porque elas estão dominando tudo, até na presidência da república agora é mulher também, juíza, tudo, ministra, então veja que maravilha, então as mulheres. E Nietzsche, que é um grande escritor, mas infelizmente materialista nessa última encarnação, ele dizia: se os homens amassem como as mulheres amam, a terra seria um paraíso. Então a gente tem também muito que aprender com as mulheres, mas era assim. Agora imagine uma mulher que se prostituísse naquela época. Nazareno Maria de Madalena, Maria de Magdala ou Maria Madalena era prostituta? Era. E eu sempre gostei, eu olhava com simpatia essa questão, segundo Humberto de Campos era. Porque quanto mais atrapalhada a pessoa e maior a transformação, melhor. Que a gente olha, se ela era assim e conseguiu dar o salto, a gente talvez tenha a chance de se melhorar, Quer dizer, alguns devem, não era não, isso é uma história, uma criação de um Papa. Houve realmente um Papa que defendeu, Mas Humberto de Campos ele vai dizer, olha, ela vai começar aqui, está um capítulo 20, vocês vão ter a oportunidade de ler na calma, o livro Boa Nova, mas ele vai mostrar, e Haroldo vai dizer, que havia uma questão de 2 unções, ou seja, há uma passagem que é muito conhecida no Evangelho, que na verdade se sabe que foram 2. Aquela que Jesus, uma mulher lava seus pés com suas lágrimas, seus cabelos e derrama perfume sobre o seu corpo, a sua cabeça.
Uma foi em Betânia, logo antes da crucificação. Essa se sabe, e não foi Maria Madalena. Mas houve outra que os historiadores não sabem onde foi, e Humberto de Campos revela no livro Boa Nova. Foi em Naim. Naim fica a 30, 40 quilômetros do Mar da Galileia. E é aquela passagem que está lá quando Jesus entra na casa de Simão, o fariseu. E ele, não é? Naquela época as mesas eram baixinhas, as pessoas não usavam bancos, ele se ajoelha, não é? Fica postado à mesa, e aqueles jantares, aquelas refeições que eram semipúblicas, os vilarejos eram pequenos, as pessoas se aproximavam para ver quem estava sendo recebido. Jesus era uma figura pública, e uma mulher chega por trás de Jesus, começa a chorar sobre os seus pés, né? Ele estava com os pés para trás, lavando com suas lágrimas, enxugando com seus cabelos, pega o seu perfume muito caro, unge-lhe, não é? Com perfume. E o fariseu diz: se esse homem fosse profeta, ele viria que essa mulher é uma pecadora. Aí Jesus, que até aquele momento estava muito bem comportado na ocasião, começa a falar palavras duras para aquele homem hipócrita. E vai dizer: Simão, quando eu cheguei em tua casa, tu não me deste o ósculo, não me deu um beijo, porque o costume, à época, era que se você recebesse alguém, se fosse do mesmo nível seu, você dava um beijo na face. Se fosse um mestre, um doutor da lei, você beijava a mão. Você lavava os pés, você não, chamava uma mulher para lavar os pés. Haroldo diz que teve a oportunidade de andar no deserto de Jerusalém a Jericó. Ele diz que é um calor, um sol tão escaldante, que quando alguém lava os seus pés, diz que refresca até o perispírito. Quando a gente está com gripado ou com frio, a gente não bota na água quente, né? Não alivia. Diz que é uma coisa impressionante, né? Além da poeira também, imagina. Então era um costume da época lavar os pés. E também, se fosse um doutor, um mestre, se ungia a cabeça da pessoa com óleo. Era um dever. Era como se alguém chegasse na sua casa, tocasse a campainha, você abrisse a porta: olá, tudo bem? Sim, pois não. O que é que a gente diz? Vamos entrar, né? Seja bem-vindo. Então foi uma gafe muito grande. Kenneth Bailey, um pastor protestante, ele pediu para a sua comunidade que patrocinasse, que ele fizesse um estudo para conhecer naquelas cercanias de Jerusalém, como era, isso há 50 anos atrás, como é que eram os costumes da época de Jesus, que ele viu que era muito parecido ainda, e ele vai conversar numa linguagem parecida com o aramaico, o siríaco, e eles vão dizer: olha, você não está vendo esse absurdo que o homem fez com Jesus, o fariseu? Porque ele não fez nada, não deu um beijo, não lavou os pés, não ungiu com óleo. Então era um motivo dele estar realmente, não é? Então ele mostra que a mulher fez. Aí Jesus então vai perguntar: Simão, se alguém deve, vou colocar em moedas de hoje, 10 milhões de reais para um credor, e o outro deve uma quantia pequena, 50 reais, e então aquele credor perdoa integralmente ambas as dívidas, qual dos dois devedores deverá ser mais grato ao seu senhor? Aquele que foi, não é, perdoado de uma dívida maior. Pois eu vos digo que esta mulher, porque muito amou, seus pecados foram perdoados. E o Filho do Homem tem o poder de perdoar os pecados. E acusaram-no de blasfêmia. No livro O Consolador, o Espírito Emmanuel, por Chico Xavier, e Haroldo faz um estudo sobre isso em outra palestra, vai dizer que tem afirmações deste Espírito, que Jesus, por ser um Espírito, não é, de tamanha hierarquia, ele comanda os destinos dos Espíritos que estamos aqui na Terra. E ele tem inclusive o poder de perdoar as nossas ofensas, os nossos erros. Que homem é esse?
Então existem leis eternas, mas existe o fenômeno da intercessão, como a gente vê nas obras de André Luiz também. Então, a questão é mais profunda. Então, ela era uma pecadora, era uma obsediada. 7 espíritos, quando eles falam 7, né, normalmente é uma linguagem para significar muitos ou quase infinitos. Era extremamente obsediada. E como é que era a situação dela naquela época? Imagine, Humberto de Campos vai dizer que ela, olha que perigo que ela era, e como ela era detestada, odiada, e representava uma ameaça para as mulheres, para as esposas, normalmente eram casadas ou muito jovens, e invejada, e também uma ameaça para a autoestima daquelas outras, porque ela tinha tudo que as outras não tinham, não só fisicamente, mas muitas vezes intelectualmente. Ela era jovem, ela era linda, ela era muito rica, recebia muitos presentes, era muito rica. Imagine-se então que ela andava muito bem vestida, com joias, né? Com perfumes caríssimos, essências raras. Vocês já viram mulher olhando uma para a outra na rua? Ela olha assim, de cima a baixo, né? Ela não olha para você, eu não olho para os rapazes, não. Elas olham para outra mulher, né? A mulher não se veste para os homens, elas se vestem para as outras mulheres. Agora imagine uma mulher, naquela época que as mulheres tudo lá no campo, lá brocando o solo, né? Arando, tirando leite da vaca, enfim, tosando as ovelhas, e aquela mulher linda, tudo com aquela vida, ela desejada, irreverente, porque ela enfrentava, porque ela era odiada pelos judeus. E ela era protegida pelos patrícios romanos ricos que a sustentavam. E morava onde? Numa vila principesca em Magdala. Então ela era rica, vivia numa mansão, cheia de joias, de perfumes, de roupas, de sedas, de tesouros. Linda, rica, jovem, e ainda devia ser o que ainda? Magra, para terminar de arrasar, né? Aí ela era irreverente, ela enfrentava, porque era uma submissão imensa, né? Era aquele cabresto nas mãos, não podiam fazer nada. Então ela já era aquele espírito já contestador, conquistava o que queria, dominava muitas coisas. Então ela era uma ameaça para as esposas, né? Com razão. Então vejam a situação dela. Então vamos ver o que é que Humberto de Campos vai falar sobre o encontro dela com Jesus. Nós temos pouco tempo, mas eu queria falar. Hoje é um dia especial, né? O início do quinto Evoluir. Mas vejam, Maria de Magdala ouvira as pregações do Evangelho do Reino, não longe da vila principesca onde vivia entregue a prazeres, em companhia de patrícios romanos, e tomara-se de admiração profunda pelo Messias. Que novo amor era aquele apregoado aos pescadores singelos, por lábios tão divinos? Até ali caminhara ela sobre as rosas rubras do desejo, embriagando-se com o vinho de condenáveis alegrias. No entanto, seu coração estava sequioso, sedento e em desalento. Jovem formosa, emancipara-se dos preconceitos férreos de sua raça. Sua beleza lhe escravizara aos caprichos de mulher os mais ardentes admiradores, mas seu espírito tinha fome de amor.
O profeta nazareno havia plantado em sua alma novos pensamentos. Depois que lhe ouvira a palavra, absorveu que as facilidades da vida lhe traziam agora um tédio mortal ao espírito sensível. Ela estava deprimida. Como quantos de nós, não é? Vamos nos entediando com os prazeres da vida, com a riqueza, com as farras, com a bebida, com os carnavais. E vamos ficando sedentos do alimento das almas, que é o amor. E Madalena, então, não é? Vai começar essa grande transformação, são várias páginas, eu vou só ler só alguns trechos. Mas ela vai então à casa de Simão, encontra Jesus. E decorrida uma noite de grandes meditações, e antes do famoso banquete em Naim, onde ela ungiria publicamente os pés de Jesus com os bálsamos perfumados de seu afeto, notou-se que uma barca tranquila conduzia a pecadora a Cafarnaum, a casa de Pedro. Dispusera-se a procurar o Messias após muitas hesitações. Quantos de nós ainda não estamos vacilando entre realmente começar a grande transformação? Como a receberia o Senhor na residência de Simão? Seus conterrâneos nunca lhe haviam perdoado o abandono do lar e a vida de aventuras. Para todos ela era a mulher perdida que teria de encontrar a lapidação, o apedrejamento na praça pública. Sua consciência, porém, lhe pedia que fosse. Era o divino convite. Jesus tratava a multidão com especial carinho. Jamais lhe observara qualquer expressão de desprezo para com as numerosas mulheres de vida equívoca que o cercavam. Além disso, sentia-se seduzida pela sua generosidade. Se possível, desejaria trabalhar na execução de suas ideias puras e redentoras. Propunha-se amar como Jesus amava, sentir com seus sentimentos sublimes. Se necessário, saberia renunciar a tudo. Que lhe valiam as joias, as flores raras, os banquetes suntuosos, se ao fim de tudo isso conservava a sua sede de amor. Então ela tinha comida, tinha o vinho, não é? Que eram as drogas da época. Quantos de nós não estamos mergulhando nas drogas de hoje? Os vícios, o sexo como vício, o sexo vicia também. Em excesso, com a irresponsabilidade, sem o amor, não é? Então ela entra, Jesus espera com um grande sorriso. A recém-chegada, sentou-se com indefinível emoção a estrangular-lhe o peito. Vencendo, porém, as suas mais fortes impressões, assim falou em voz súplice, feitas as primeiras saudações: Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Tendes a clarividência do céu e podeis adivinhar como tenho vivido. Sou uma filha do pecado. Todos me condenam. Entretanto, mestre, observai como tenho sede do verdadeiro amor. Minha existência, como todos os prazeres, tem sido estéril e amargurada. As primeiras lágrimas lhe borbulharam dos olhos, enquanto Jesus a contemplava com bondade infinita. Ela, porém, continuou: ouvi o vosso amoroso convite ao Evangelho. Desejava ser das vossas ovelhas, mas será que Deus me aceitaria? O profeta fitou-a enternecido, sondando as profundezas do seu pensamento, e respondeu bondoso: Maria. Levanta os olhos para o céu e regozija-te no caminho, porque escutaste a boa nova do reino e Deus te abençoa as alegrias. Acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Só quem não ama
é quem acredita no pecado eterno, na condenação eterna. É só quem não ama. Quem ama não aceita a condenação eterna. Onde então o amor de nosso Pai? Nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? As ruínas são as criaturas humanas, porém as flores são as esperanças em Deus. Sobre todas as falências e desventuras próprias do homem, as bênçãos paternais de Deus descem e chamam. Sentes hoje esse novo sol a iluminar-te o destino. Caminha agora sob a sua luz, porque o amor cobre a multidão de pecados. A pecadora de Magdala escutava o mestre bebendo-lhe as palavras. Ela estava sedenta, não é? Homem algum havia falado assim. Que homem é esse? A sua alma incompreendida. E ele prossegue. É tanta coisa linda para ler, o tempo não dá. E ele vai dizer: o amor sincero não exige satisfações passageiras, que se extingue no mundo com a primeira ilusão. Trabalha sempre, sem amargura e sem ambição, com os júbilos do sacrifício. Sacrifício a gente acha que é ruim, né? Não, mas sacro é de santo, ofício, trabalho. É o trabalho santo, é o trabalho no bem. Só o amor que renuncia sabe caminhar para a vida suprema. Aí ela pergunta: só o amor pelo sacrifício poderá saciar a sede do coração? Jesus fez um gesto afirmativo e continuou: somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. Viver bem é saber imolar-se. Acreditas que o mundo pudesse manter o equilíbrio próprio tão só com os caprichos antagônicos e por vezes criminosos dos que se elevam à galeria dos triunfadores? Toda luz humana vem do coração experiente e brando dos que foram sacrificados. Um guerreiro coberto de louros ergue os seus gritos de vitória sobre os cadáveres que juncam o chão. Mas apenas os que tombaram fazem bastante silêncio para que se ouça no mundo a mensagem de Deus. O primeiro pode fazer a experiência para um dia, os segundos constroem a estrada definitiva da eternidade. Então a gente pensa às vezes que os destroçados são, as vítimas de Santa Maria no Rio Grande do Sul. Não, aqueles são os redimidos muitas vezes, os vitoriosos. E às vezes aqueles outros que são os triunfadores do mundo hoje, os triunfadores do sexo, do dinheiro, dos carnavais, às vezes estão acumulando muitas dívidas. Na tua condição de mulher, já pensasse no que seria o mundo sem as mães, exterminadas no silêncio e no sacrifício? Não são elas as cultivadoras do jardim da vida, onde os homens travam a batalha? Muitas vezes o campo enflorescido se cobre de lama e sangue. Entretanto, na sua tarefa silenciosa, os corações maternais não desesperam e reedificam o jardim da vida, imitando a providência divina, que espalha sobre um cemitério os lírios perfumados do seu amor. Maria de Magdala, ouvindo aquelas advertências, começou a chorar, a sentir no íntimo o deserto da mulher sem filhos. Por fim exclamou: desgraçada de mim, Senhor, que não poderei ser mãe. Então, atraindo-a brandamente assim, o mestre acrescentou: e qual das mães será a maior aos olhos de Deus? A que se devotou somente aos filhos de sua carne, ou a que se consagrou pelo Espírito aos filhos das outras mães?
Aquela interrogação pareceu despertá-la para meditações mais profundas. Maria sentiu-se amparada por energia interior diferente que até então desconhecera. A palavra de Jesus lhe honrava o espírito, convidava a ser mãe de seus irmãos de humanidade, aquinuando-os com os bens supremos das mais elevadas virtudes da vida. Experimentando radiosa felicidade em seu mundo íntimo, contemplou o Messias com os olhos nevados de lágrimas e no êxtase de sua imensa alegria, murmurou comovidamente: Senhor, doravante, renunciarei a todos os prazeres transitórios do mundo para adquirir o amor celestial que me ensinastes. Acolherei como filhas as minhas irmãs no sofrimento, procurarei os infortunados para aliviar-lhes as feridas no coração, estarei com os aleijados e leprosos. Ela prossegue, Humberto de Campos narra, depois do retorno do mestre às páramos celestes, e depois de ficar sozinha, porque nem os apóstolos quiseram ficar com ela, chegam leprosos da Idumeia, querendo ouvir falar das notícias da boa nova do profeta Galileu. Ela se compadece deles e vai viver com eles no Vale dos Leprosos, um local para o qual nós não temos comparação no dia de hoje. E todos os dias vai lá falar, está lá com ele, morando, vivendo, para falar, e esmolando junto deles, para falar de Jesus. Meus amigos, que homem é esse, que pode libertar uma mulher tão bela e tão linda, acorrentada nos grilhões da obsessão, dos vícios, da riqueza, da admiração e da sensualidade, para trazer a luz do amor incondicional. Este homem continua entre nós, continua nos convidando para fazermos, por nossa vez, a nossa transformação, a nossa evolução. E o mesmo Casimiro Cunha, em Parnaso de Além Túmulo, nos faz um convite da supremacia da caridade, para a gente encerrar. A fé é a força potente que desponta na alma crente, elevando-a aos altos céus. Ela é chama abrasadora, reluzente e redentora, que nos eleva até Deus. A esperança é flor virente, alva estrela resplendente, que ilumina os corações, que conduz as criaturas às almejadas venturas entre célicos clarões. A caridade é o amor, é o sol que nosso Senhor fez raiar claro e fecundo, alegrando nesta vida a existência dolorida dos que sofrem neste mundo. A fé é um clarão divino, refulgente e peregrino, que irrompe trazendo a luz. A caridade é a expressão da personificação do Mestre amado, Jesus. A esperança é qual lume ou capitoso perfume que nos alenta na dor. A caridade é uma aurora que resplende a toda hora, nada empana o seu fulgor. Seja, pois, abençoada essa fúlgida alvorada a raiar eternamente. Caridade salvadora, pura bênção redentora do Senhor onipotente. Muito obrigado, meus amigos.